Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Então, os nossos avisos aí, lembrando do risoto, dia 3 de agosto, aqueles que quiserem cartões aí, é só procurar os trabalhadores da casa. Pedimos aos irmãos que, por gentileza, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Aqueles que tiverem interesse também nos grupos de estudos podem buscar informações também com os trabalhadores da casa. Então, nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, a nosso mentor espiritual Allan Kardec e a espiritualidade trabalhadora da casa. Prece do coração. Deus, guia-nos por entre as trevas, ilumina nosso caminho, dá-nos forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-nos para que não nos julguemos nem pior nem melhor que ninguém, que nenhuma injustiça nos faça injusto, que as gratidões não nos tornem ingratos, que nenhuma maldade que venhamos receber nos faça mal, que possamos, meu Deus, preferir receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-nos a servir, mesmo nos pequenos atos, e auxilia-nos a vencer o egoísmo de querer ser servido. Ó meu Deus, que sejamos felizes, servindo com amor, sem contudo esquecer de fazer a felicidade de outros. Faze de nossa vida um luminoso reflexo de sua luz. Obrigado, meu Deus, que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Juliana. Que Deus abençoe. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui reunidos para falar em nome de Deus, Jesus, né? Ensinamentos que nos fortalecem, que nos deixam mais unidos, como já disse anteriormente, como irmãos, e sentindo o amor de Deus nas nossas vidas. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor todos os dias que chamou a atenção de um chefe caravaneiro. Então, ele, com o chamado de atenção dele, ele chamou para uma conversa. E ele inicia da seguinte forma: por que oras com tanta fé? Como sabes da existência desse teu Deus? Então, o velho sábio, analfabeto, mas sábio, responde a ele pelos seus sinais. Eu acredito na existência de Deus pelos seus sinais. E o caravaneiro não entendeu. Como assim? Pois então, vou lhe explicar. Quando recebe uma carta de pessoa distante, como sabe que é a pessoa que a escreveu? O caravaneiro respondeu pela sua letra. E quando recebe uma joia, como sabe de quem é a marca da joia, quem confeccionou a joia? Pela marca do ourives. E quando se está dentro de uma tenda e animais caminham em volta da tenda, como depois disso identifica se foi uma vaca, se foi um cavalo, se foi um carneiro? E o caravaneiro intrigado respondeu: pelo rastro. Pois bem, então o velho árabe convidou o caravaneiro para sair fora da tenda e mostrou o céu com uma luz brilhante,
cheio de estrelas brilhantes, e disse respeitosamente ao caravaneiro: meu senhor, estes sinais não podem ser dos homens. Então, nesse mesmo momento, aquele caravaneiro orgulhoso, que não entendia o poder da oração, com os olhos cheios de lágrimas, se ajoelha na areia e começa a rezar também. Quando eu li essa história, eu fiquei tão tocada com o ensinamento, porque nos nossos dias a dias, nas nossas correrias, não dá tempo de percebermos, né, o quão Deus é grandioso, de tudo que Ele cria, de quantos sinais Eles deixam na nossa vida. E o exemplo daquele Senhor humilde, que mesmo analfabeto nos ensina, nos traz essas experiências, esses ensinamentos, da proximidade dele com Deus através da oração. Será que nós conseguimos ter essa proximidade com Deus também? Conseguimos sim, através da oração. Então, eu procurei no Livro dos Espíritos, e a partir da questão 658, existem várias perguntas de Kardec aos Espíritos a respeito das orações. E começa assim: agrada a Deus a prece? E os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, fervor e sinceridade. Prova é que muitas vezes, quando nós estamos no nosso recolhimento íntimo, quando nós conseguimos pôr sinceridade nas nossas orações, nós conseguimos sentir aquele calor no peito, né? Aquela alegria, aquele consolo. É disso que está agradando a Deus. Né? Na coletânea do Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, várias vezes os missionários relatam que depois de missões que eles saem em zonas que saem resgatar os espíritos em sofrimento, eles se recolhem lá na colônia e fazem uma prece com muito sentimento, com muito agradecimento a Deus. E André Luiz relata que é o momento em que o ambiente todo se transforma, caem pétalas de rosas, cai chuvas de luzes e o ambiente fica todo harmonioso. Eles sentem uma luz resplandecer deles mesmos. Prova de que agrada a Deus mesmo a prece. E a prece torna melhor o homem? Também é outra pergunta. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, para ver que a prece, ela é o nosso instrumento mais precioso e está à nossa disposição. Basta a nossa vontade em iniciar a prece. De forma que Deus manda os espíritos queridos dele nos auxiliar. E muitas vezes a gente não percebe. Por quê? Porque é de forma sutil, é tão branda esse auxílio para nós, que a gente não percebe. E às vezes é incluindo algum amigo que vem nos trazer uma palavra de consolo, é nos inspirando a tomar decisões para que a gente possa sair daquele meio de aflições. E assim segue-se lá no Livro dos Espíritos mais questões que perguntam se a prece pode ser usada para o perdão das nossas faltas, se podemos orar por outras pessoas, se diante das preces podemos mudar a natureza das nossas provas. Então são várias perguntas que eu convido os irmãos a procurarem o Livro dos Espíritos para o entendimento. E eu digo que é, no mínimo, de muito consolo para a gente. Então, destacamos aqui uma breve explicação, né, do que é a oração, da importância dela em meio às nossas aflições. Mas como fazê-la com sentimento?
dizem, né, que nós não temos que fazer só orações decoradas, que tem que ser com sentimento, que não pode ser de maneira mecânica, daquela em que a gente os lábios estão falando, mas a nossa cabeça está pensando se tem que pagar alguma conta, se tem que lavar alguma roupa, né? E também tem a questão de pessoas que se sentem envergonhadas quando você pede para fazer uma prece, não sabem como se expressar, acham que não tem boas palavras para falar. Mas quando eu digo que quando a gente fala com o coração, independe as palavras, se são bonitas, se são simples, independe. Mas existe uma oração que ela é uma das mais antigas da qual nós temos conhecimento. Eu digo que é a mais poderosa. E todos nós temos conhecimento. É aquela oração que Jesus ensinou aos discípulos, lá no Monte das Oliveiras. Alguém sabe dizer quem é? Qual é a oração? Pai Nosso. Então eu encontrei no livro Pai Nosso, que é do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Meimei. Também, se quiserem procurar o livro, ela explica todinha a oração do Pai Nosso. São 8 frases e todas as frases com uma explicação, e eu trouxe para nós termos o entendimento de cada frase, então, e dessa maneira eu acredito que nós poderemos transformar essa oração como um cântico de amor, porque ela nos reflete o amor, o perdão e o nosso autocuidado. A primeira frase diz: Pai nosso que estás no céu. E aí Jesus queria nos dizer que acima de tudo Deus é nosso Pai. Ele é Criador dos homens, Criador das flores, Criador dos animais, das plantas, mas também, acima de tudo, Ele é o nosso Pai. E entendendo que Ele é nosso Pai, também podemos entender que nós somos todos irmãos. E entendendo também que nós somos todos irmãos, o que nós temos que fazer? É cuidar uns dos outros. É a partir desse entendimento, então, que nós somos irmãos, nós entendemos que a humanidade toda é a nossa grande família. Segunda frase: santificado seja o teu nome. Jesus, em sua passagem pela terra, fez questão de glorificar a Deus em todos os seus atos, nas suas curas, nos seus sermões, sempre deixando muito claro que era feita a vontade do Pai. Santificando Todo-Poderoso em suas meditações e orações, bendizendo as suas relações com Deus, espalhando a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Terceira frase: venha a nós o teu reino. Assim, rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Mas, para isso, é necessário nosso esforço em querer o bem, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo, auxiliando a todos e ajudando-nos à cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o reino de Deus é o amor, e só o amor brilhará entre os homens para sempre. Quarta frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na construção de uma casa sólida e confortável, é preciso um projeto de um arquiteto ou de um engenheiro civil. Assim é para a nossa evolução espiritual e a evolução do mundo. É preciso também que obedeçamos às leis e às vontades de Deus. E qual é a vontade do meu Pai? Quais são os projetos dele para a minha vida? Alguém consegue identificar? No seu íntimo? Seria fácil se a gente conseguisse identificar, né? Os projetos dele, a vontade dele para a nossa vida. Mas a gente não tem claramente essa ideia. Mas a nossa consciência tem. Quando a nossa consciência nos mostra qual é o caminho certo, qual é o caminho errado,
quando nos diz para decidir entre o bem e o mal. Esse é o caminho que a gente deve seguir. É esse o projeto traçado. Então estejamos convictos de que se cada um de nós cumprir a obrigação que lhe compete no plano do eterno bem, oferecendo a cada dia o melhor que pudermos, estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai. Quinta frase. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não é o alimento que sacia a fome. É sim o sentimento, a palavra e a ação. O alimento físico é importante, sim. Nós precisamos de energia, nós precisamos de força para seguir nas nossas vidas. Mas o que a nossa alma necessita? Também precisa de alimento, não é? E esse alimento, ela precisa garantir a nossa harmonia interior, conservar o nosso caráter firme nos alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Sexta frase. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Aí é uma questão bem delicada para nós, porque nós costumeiramente observamos os nossos defeitos de maneira branda, né? Os nossos defeitos são sempre defeitinhos. E daí quando a gente observa o mesmo defeito no irmão, é motivo de julgamento, né? Então, quando mencionarmos esse trecho da oração, lembremos do esforço contínuo em tolerar o irmão, pois também pedimos tolerância do Pai para as nossas faltas. Como diz Meimei, o perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão de Jesus. Sétima frase. Não nos deixeis cair em tentação. É indiscutível que a providência divina nos ajudará constantemente, livrando-nos do mal. Entretanto, espera encontrar em nós os valores da boa vontade. Não precisa dizer que depende da nossa vontade para que a gente consiga mudar certas escolhas nas nossas vidas, né? Assim como livrar das tentações também. Há leis organizadas para benefícios de todos, mas se não as respeitarmos, como poderemos contar com a proteção delas em nosso favor? Também Meimei diz que quem move as mãos no serviço foge da treva e da tentação. O trabalho de cada dia é a senda da perfeição. Então, quando estamos nos movimentando, usando a nossa energia para fazer o bem, no trabalho do bem, sempre estaremos longe das tentações, sempre longe das trevas. Oitava frase. E livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. Todo o poder e a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina. Mas em nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Então, nós sabemos da grandeza da criação de Deus. Sabemos todos os recursos que temos à nossa disposição. Então, depende de nós agirmos de maneira diferente para que a gente consiga sentir isso. Sentir a presença de Deus, sentir a diferença nas nossas vidas. Saibamos, desse modo, conservar a nossa vontade à luz da consciência reta. Porque, rogando a Deus que nos liberte do mal, é preciso, por nossa vez, procurar o caminho do bem. Então, irmãos, como vocês podem ver, a oração é bem completa, né? Ela vai fazer um diferencial nas nossas orações a partir de agora. Para mim, já está fazendo desde o momento que eu li. E para finalizar, eu trouxe um trechinho do que Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a alegria da prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões.
filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Marchai, marchai, nos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Então, irmãos, que seja uma oração decorada, né? Mas nessa hora, no momento de dor, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser um Salve Rainha, ou pode ser apenas um Obrigado, meu Pai. Mas que seja com sentimento e que seja com rogativas de amor. Então, eu pedi aos irmãos, finalizando, já que nós tivemos esse momento tão especial de estudarmos o Pai Nosso, eu peço aos irmãos que dêem as mãos. Pode dar as mãos para o lado, isso. Fechem os olhos. E vamos todos orar o Pai Nosso com aquele sentimento que nós experimentamos hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção, irmãos. Tenham uma boa noite. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Juliana, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos, e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Não digas, Pai Nosso, se não te comportas cada dia como um filho, nem tratas os demais como irmãos. Não diga que estais no céu, se somente pensas e amas as coisas da terra. Não diga santificado seja o teu nome, se estás preocupado em santificar o nome de outros deuses que tomam parte de sua vida. Não digas venha o teu reino, se não acreditas nem está preparando-te para este acontecimento. Não digas seja feita a tua vontade, se não aceitas como é dolorosa. Não digas assim na terra como no céu, se não acreditas na vida eterna. Não digas o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, se não te preocupas com tantos pobres que hoje estão com fome. Não diga e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se ainda guarda rancor e ódio do teu irmão. Não digas e não nos induz à tentação, se a tua constante é pecar.
Não digas, mas livrai-nos do mal, se não cooperas com Deus frente às tentações do inimigo. Não digas amém, se não acreditas no Pai Nosso. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala do passe e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa.